aquela boa tarde, né? Eu já ia chegar aquele bom dia. Já estamos mais um dia aqui na nossa live. Hoje eu tava fazendo as coisas em casa, né? Agora com as meninas aqui. Então é meu dia, minha manhã tá bem cheia, fazendo as coisas, organizando, fazendo comida, aquelas coisas, né? Os donos de casa, vocês sabem que faz parte, né? E hoje nós vamos uma palavra pedindo ao Espírito Santo para mais um dia trazer discernimento e sabedoria para nós, para que nós possamos encher a nossa vida com a palavra de Deus, amém? E hoje nós estamos lá em Êxodo 35, onde o Senhor vai dando mais instruções sobre o sábado, sobre as ofertas e a palavra de Deus se tornando cada vez mais viva, né? Então vamos lá. Então Moisés convocou, vamos pedir ao Espírito Santo, né? Espírito Santo, traz aquele discernimento. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou para que lhe se cumprisse. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, e o sábado é do repouso do Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas em dia de sábado. Falou mais Moisés toda a congregação, os filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, e peles de carneiro, tinta vermelho, e peles de texugos e madeira de acácia, e azeite da luminária, especiarias para azeite da unção, e para o incenso aromático, e a pedra de ônix, as pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda, a coberta, os colchetes das tábuas, e as barras, as colunas e as suas bases, a arca, os varais, o propiciatório, o véu da cobertura, a mesa, os varais e todos os seus pertences, os pães de preposição, o candelabro de luminária, os utensílios, as lâmpadas, o azeite da luminária, e o altar de incenso dos varais, e o azeite da unção, o incenso aromático, cortina de porta para a entrada do tabernáculo, e o altar do holocausto, crivo de cobre, e seus varais e seus pertences, a pia de base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, os reposteiros do porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, as vestes dos filhos para administrar o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu à presença de Moisés, e veio um homem que o coração moveu-se, todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou. Trouxeram ofertas alçadas ao Senhor da obra da tenda da congregação, para todo o serviço e para todas as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram velas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, e todos os homens faziam oferta de ouro ao Senhor. E todo homem achou-se com azul e púrpura, carmesim, linho fino, e pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos os trazia. Todo aquele que trazia a oferta alçada de prata, de metal, trazia a oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia trazia toda a obra de serviço. E todas as mulheres sábias dos corações fiavam as suas mãos e traziam o que tinham fiado, azul e púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração moveu-se a habilidade fiavam os pelos de cabras, e os príncipes traziam pedras de ônix, pedras de engastes, éfode para o peitoral, e as especiarias, azeites luminárias para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Toda mulher e todo homem de coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa, e toda a obra do Senhor ordenara que fizesse na mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado o nome de Bezalel, filho de Ur, e filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento e conhecimento em todo o lavor. E cria intervenções para trabalhar no ouro, no prata e no cobre, e em lapidar as pedras para engastes, e em entalhar a madeira para trabalhar toda a obra de esmeralda. Também se dispôs o coração a ensinar os outros, ele a Oliabe, filho de
Maque e da tribo de Dan. Encheu-os sabedoria de coração para fazer toda a obra do mestre, até que engenhosa e do gravador em azul, a púrpura do carmesim e o linho fino do tecelão, fazendo toda a obra, criando invenções. Então, o Senhor, né, o Espírito Santo de Deus, ele veio dar sabedoria para esse povo, né, trazendo discernimento e como ele ia usar aqueles materiais que foram dados como oferta para fazer aquilo que o Senhor tinha instruído, né. Então, nós temos aqui um novo espírito do povo, um coração disposto a dar, servir e obedecer ao Senhor. Então, começa a coleta de ofertas para a construção do santuário do Senhor. Então, primeiro, ele vai falando do sábado, que é prioridade. Antes da obra, né, ele dá o descanso. Então, trabalha 6 dias, no 7º dia, descansa. Segundo, o coração voluntário move a obra de Deus. Então, quando nós temos as ofertas, o servil, nós movimentamos a obra de Deus. Terceiro, Deus nos dá dons específicos para propósitos santos. Então, ele começa a dar àqueles homens habilidades para eles cumprirem o propósito que o Senhor gostaria, né? É tanto que assim, tem gente que tem dom, eu acredito nisso, né? Que infelizmente ele usa para as coisas mundanas, né? Para os propósitos dos seus deleites. Mas o Senhor, ele dá o propósito ele dá o dom para o propósito dele, né? E todos cooperando para a obra. A generosidade excedeu a necessidade. Então todos começaram a ter uma união e trazendo a generosidade aqui. Então, quando nós entregamos, nós obedecemos e servimos com amor, Deus honra quem honra a Deus. Então, o Senhor, ele se alegra, né, quando nós estamos com o coração disposto a doar. E às vezes você olha assim e diz assim, mas eu vou doar o quê? Não tenho nada para doar, nada para entregar para as pessoas. E às vezes você tem uma palavra, você tem um abraço, você tem um tempo, você tem uma conexão que você pode fazer, você tem um agir na vida daquela pessoa, algo que você possa entregar, né? Com a sua vida, com o seu dom. Porque o dom da gente, ele é tão fácil pra gente, porque é uma habilidade que parece bobo, mas pro outro é precioso. Então, nunca deixe de fazer e ajudar o próximo, porque uma palavra, um abraço, um olhar, vai dar tudo certo, já faz toda a diferença. Então, deixa Deus te usar, que você seja ferramenta aí do Senhor. Fica com Jesus.